Fala pessoal, eu sou Marcos Enes, eu vou apresentar o algoritmo de VNS para a solução de um problema de produção de componentes eletrônicos. Vamos falar um pouquinho sobre o que vai ser abordado aqui. Vou falar um pouquinho sobre a introdução, né, o que é o problema, explicar os algoritmos que estão envolvidos e vamos comparar os resultados. E depois vou dar a conclusão do que eu achei sobre esse artigo. Qual o desafio? A gente está tratando a fabricação de componentes eletrônicos, só que a gente precisa medir a resistência desses, sabe? A resistência térmica, a resistência radioativa, a resistência de dois componentes eletrônicos. E por que a gente vai falar sobre caminhos? Eu não sei a pronúncia disso, mas eu vou falar assim, caminhos. Por que a gente vai falar sobre ele se a gente deveria estar falando sobre o algoritmo de VNS? Esse algoritmo ele é utilizado para identificar a resistência desses componentes eletrônicos. Só que a gente vai mostrar por que o VNS é preferível em relação ao caminhos quando a questão é medir a resistência dos componentes eletrônicos. O que esse caminhos faz? Ele vai realizar a clusterização dos dados. Ele vai pegar diversos componentes eletrônicos e vai definir a resistência em grupos desses componentes. E vamos mostrar isso um pouco na imagem dele. Vamos supor que eles sejam os componentes eletrônicos. Ele vai separar em grupos através do resultado das resistências desses componentes. É uma solução bem simples, mas eu botei essa imagem porque ela é um pouco mais fácil de se entender. Na próxima imagem nós vamos ver uma execução dele com vários passos para a gente ter uma noção do que está acontecendo. E aqui a gente pode ver de iteração a iteração o que acontece, né? Ele acaba dividindo em 3 grupos os dados, né? Isso é representado pelas cores. Só que isso vai mudando porque às vezes ele muda o centro de cada cluster desse. E agora nós vamos fazer uma observação do porquê isso não é recomendado para esse tipo de problema. Nós queremos, na verdade, essa resistência nem sempre ela é definida pelo grupo dos componentes. Muitas das vezes cada componente vai apresentar uma resistência diferente do seu grupo. E esse algoritmo ele não consegue identificar componente a componente. Ele pega um grupo e isso não é o resultado esperado para esse tipo de problema. Agora vamos falar um pouquinho sobre VND. O que é o VND? Nós vamos pegar um valor aleatório daquele cluster, né, de todos os elementos. Pegamos o valor aleatório, ótimo. A partir desse valor, nós vamos definir uma vizinhança em volta dele e ir em busca de um valor que seja melhor do que a solução inicial. E se a gente procurar nessa vizinhança e não encontrar um valor melhor do que a solução inicial, a gente vai aumentar essa vizinhança e fazer uma oscilação maior nesses dados para tentar encontrar uma solução melhor do que a inicial. Caso seja encontrado, isso vai ser o mínimo local. E, na verdade, ele define o mínimo local. Ele não é considerado uma heurística porque ele não é capaz de encontrar o mínimo global. Para isso vem o VNS. O VNS, o que é? Ele é várias execuções do VND. Então a gente vai pegar o VND e executar diversas vezes. Geralmente a gente define um número máximo de tentativas e ele é capaz de encontrar a solução global, por isso ele é considerado uma heurística. Vamos lá. Aqui nós temos a execução. Deixa eu mostrar aqui com o mouse para a gente ter uma noção de como funciona. Começamos selecionando esse ponto aqui aleatoriamente. Aí, a partir desse, nós vamos definir a vizinhança e buscar um ponto que seja melhor do que esse inicial. Nesse caso, a gente encontrou. Ele está aqui. Isso quer dizer que esse é o melhor resultado que nós podemos encontrar? Não. Para esse dado aqui, nessa vizinhança que a gente buscou, esse é o melhor dado.
Esse pontinho nós trazemos ele para cá e a partir desse nós vamos fazer o mesmo algoritmo. A gente vai pegar ele, definir uma vizinhança. Esse é o primeiro círculo. A gente procurou, encontrou algum ponto que seja melhor do que o inicial? Não, aumenta a vizinhança. Encontrou? Também não encontrou, aumentou a vizinhança. Daqui a gente encontrou um ponto que seja melhor do que esse inicial e vamos abrir outro VND para ele, entendeu? E dessa forma nós vamos abrindo vários VNDs e assim a gente é capaz de encontrar um mínimo global, porque isso é um mínimo local, na verdade é o mesmo que esse, mas esse também é um mínimo local, esse também é um mínimo local e esse também era um mínimo. O local, isso aqui na verdade é o global, né? Esse é o mínimo global, porque ele é o melhor entre esses valores encontrados, que foram trazidos para o centro. E isso é o VNS, ele vai fazer isso para cada componente eletrônico. Um problema, na verdade uma dificuldade que eles citam no artigo é definir qual valor aleatório vão pegar de início. Então eles acabam dividindo em diversas instâncias de VNS. Eu acho que eles utilizam métodos diferentes para encontrar um valor bom para se ter como primeiro valor, para aplicar o VNS em si. Agora a gente vai falar um pouco dos resultados, né? O que a gente pode extrair realmente dos números que eles obtiveram nesse artigo. Esse título que vocês estão vendo, na verdade, ele é uma entrada de dado, né? Eles pegaram diferentes entradas de dados para fazer essa comparação entre os algoritmos. Observações que têm que ser feitas aqui. A gente está analisando o valor da função objetiva. Esse caminhos aqui foi o que eu citei e tem o J-means, também não sei a pronúncia, mas provavelmente ele é uma variante desse caminhos. Assim como o VNS ele tem diversas variantes que foram apresentadas na aula do Satoru, esse daqui é uma variante dele e ele vai mudar apenas a forma inicial de pegar os dados. E o VNS 1, 2 e 3 é aquilo que eu expliquei da dificuldade de definir quais vão ser os dados de início. Então eles pegaram 3 formas diferentes de definir aquele primeiro valor para iniciar o VNS. E a gente consegue os resultados aqui. Nesse primeiro caso foi usado 10 clusters, foi feito 15 segundos de execução com 30 tentativas. E os resultados que a gente pode analisar, por exemplo, a média da função objetiva, né, do valor da função objetiva. Aqui, os que usaram K-means ou J-means, eles pegaram 1590, não sei se é 1000, acho que é 1590, do valor da função objetiva, enquanto os de VNS já conseguiram um valor reduzido. Já nesse caso, nós utilizamos outro método, outra entrada de dados, mesmo número de clusters, mudamos o tempo e o mesmo número de tentativa. Na verdade, o número de clusters é um pouco maior. Podemos ver também que o número os resultados que nós obtivemos com o VNS foram inferiores do K-means e do J-means. Mais uma vez, outra entrada de dados com um tempo maior de execução e um número maior de clusters. Não conheço essa unidade de medida, mas na verdade eu acho que é exponencial, não sei. Mas podemos ver que dessa forma também os valores encontrados no VNS foram inferiores ao dos outros algoritmos. Conclusão. Podemos observar que os resultados encontrados quando se aplica o algoritmo de VNS para esse problema, eles são extremamente melhores em relação ao do algoritmo que eles utilizavam antes. E acho que essa melhora é devido ao fato de analisar cada componente individualmente, em vez de dividir isso em grupos e dar uma resposta só para o grupo inteiro. Essa é a minha conclusão. Os resultados, as tabelas mostram o quão bom é esse algoritmo em relação aos que antes eram utilizados. E vale ressaltar que quanto menor o valor da função objetivo mostrada nas tabelas, melhor é aquele algoritmo, né?
podemos ver que os valores do algoritmo VNS foram inferiores ao dos outros algoritmos. Isso significa que esse algoritmo teve um resultado melhor do que o de antes, pois teve um menor valor da função objetivo.